Olá, meus amigos e amigas, vamos continuar conversando sobre economia, batendo o nosso papo sobre economia. Peço que faça inscrição no canal, que ative as notificações no YouTube, botem lá o polegar no YouTube, isso é sempre muito bom, muito importante para o nosso trabalho, tá? No meu último vídeo eu conversei com vocês sobre o aumento da taxa Selic pelo Banco Central, na última reunião do Copom, fiz algumas observações sobre isso e tudo mais. O objetivo desse vídeo é complementar essas informações do vídeo anterior, tá certo? Então, esse vídeo eu vou trazer algumas informações adicionais enfim, a nossa explicação, nossa opinião sobre o aumento da taxa Selic, né? No vídeo anterior eu mostrei esse gráfico para vocês, né? Que é um gráfico que mostra a evolução da Selic no Brasil de janeiro do ano passado até agora, fevereiro, né? A gente sai de 2% ao ano até 10,75%, atual Selic, portanto um aperto brutal de política monetária, né? 8 aumentos consecutivos da Selic, né? E mostrei esse gráfico também, que ele é bem interessante, infelizmente interessante, né? Esse gráfico aqui, que é um gráfico que eu fiz com base nos números da consultoria Infinity Asset. Essa consultoria pegou a taxa de juros da política monetária de 40 países, inclusive o Brasil, né? E abateu dessa taxa de juros a expectativa de inflação para os próximos 12 meses e chegou à taxa real de juros. A taxa real é a taxa nominal menos a inflação, né? E desses 40 países, infelizmente o Brasil é o campeão, ou seja, a taxa real de juros mais alta do mundo, né? Considerando esses 40 países da amostra, que é de 5,96% ao ano, uma taxa de juros muito alta, né? Seguido aqui o Brasil da Rússia e da Turquia, né? E os três países com taxas mais baixas, essas taxas negativas, na verdade, né? Vermelhinha aqui negativa, significa que a taxa de juros da política monetária desses países está abaixo da inflação, né? A Argentina, porque a Argentina está com inflação muito alta, estima-se esse ano bater 50% ao ano, ao redor disso. A Argentina, portanto, com uma taxa real de juros negativa de 11,31, tá? Mas os Estados Unidos com a taxa real negativa de 4,82, Taiwan com a taxa negativa de 3,35, portanto o Brasil é campeão de juros no mundo, né? Desses 40 países, só 10 países estão com taxa de juros reais positivas, né? Os outros 30 estão com taxas reais de juros negativas. A média da série aí é negativa, inclusive é menos 0,96, e a gente campeão de taxa de juros. Isso mostra como o mundo está fazendo uma política monetária mais expansionista para tentar estimular a economia dos países, enfim, por causa da Covid, da variante Ômicron e tal, mas o Brasil não, o Brasil está indo no caminho oposto, fazendo um aperto monetário muito forte, não é um discurso para controlar a inflação e tal, né? Então, no vídeo anterior, a gente já mostrou esses dois gráficos, mas eu chamei muita atenção de que, na minha opinião, esse é um remédio inadequado para a nossa inflação, porque a nossa inflação ela não é causada por um aperto de demanda, né, por uma pressão de demanda, vamos dizer assim, né, que aí o juros sim seria um remédio, mas uma inflação causada pelo câmbio, pela desvalorização cambial e pelo choque dos combustíveis, né? Então, como eu falei, mas não mostrei números, né, eu gosto sempre de mostrar números, né, para dizer, olha, eu estou falando, mas está aqui, eu estou me baseando nisso, né, então mostrar números é importante. Eu resolvi trazer esse gráfico para vocês. Esse gráfico é o seguinte, deixa eu explicar para ficar bem claro. A gente vai de janeiro de 2019 até janeiro de 2022, né, o último mês, e a taxa de câmbio real dólar, com base no Banco Central, site do Banco Central. Observe que a gente começa em janeiro de 2019 com a taxa de R$ 3,65, né? Com R$ 3,65 a gente comprava um dólar. Agora, no mês passado, janeiro de 2022, a gente estava com a taxa de 5,35. Mas observe que o auge da desvalorização cambial, né, onde a curva fica mais acentuada, é entre dezembro de 2019 e março de 2021. É aqui que a desvalorização cambial real-dólar é mais aguda. Nesse período, a gente sai de R$ 4,03 para R$ 5,69, né? O que dá uma desvalorização de 41,2%, né, nesse período. Muito forte, ou seja, a desvalorização cambial toca fogo nos produtos importados, nas matérias-primas importadas. A indústria que precisa de matérias-primas importadas compra ela mais cara, essas matérias-primas mais caras, né? E joga isso para frente, né? Então a gente começou a observar aumento de preço na indústria desde 2020, né? E o ano passado também, muito por causa dessa desvalorização cambial. Então, o ano passado, inclusive, a desvalorização foi menor, eu vou mostrar, mas o fato é que essa velocidade da desvalorização em 2020 contaminou muitos preços de 2020 e também os preços que estavam entrando em 2021, tá? Essa tabelinha aqui eu achei muito interessante fazer, porque eu peguei, o que é que eu estou argumentando? A nossa inflação não é de demanda, claro, um desemprego brutal, a sociedade parada, a economia que não anda, né?
as pessoas com dificuldade de comprar comida, as pessoas sem conseguir comer, portanto, não é uma pressão de consumo da sociedade, né? Existe uma pequena elite que está pressionando o consumo, mas não é a sociedade como um todo que está pressionando o consumo, né? E eu tenho sempre argumentado que a nossa inflação é um choque do câmbio com choque de combustíveis. Então, esse quadro mostra isso. Eu peguei 2020 e 2021. Observe que em 2020, a gasolina, diesel e gás de cozinha até que não subiram de preço. Inclusive, o diesel cai em 2020. Peguei isso com base nos dados da ANP. Quem quiser, entre no site da ANP e baixa lá uma planilha que tem os dados diários. Preço máximo, preço mínimo, preço médio, desvio padrão dos preços. Então, peguei com base na ANP isso aqui, né? Então, 2020 não foi problema em relação, assim, se a gente parar para pensar, em relação aos combustíveis. O problema foi 2021. Veja que a gasolina subiu 44,52% em 2021, 44,52%, o diesel 45,5%, aí aumenta tudo, né? Porque aumentou o diesel, aumenta tudo, né? Todo o nosso transporte de mercadorias para a indústria, para o comércio é com base em caminhão, né? Então 45,50%, né? Então tocando fogo na cadeia produtiva, e gás de cozinha subiu 36,64%. Em termos acumulados nos 2 anos, a gasolina subiu 44,84% nos 2 anos, diesel 41,27%, gás de cozinha 47,62% e a taxa de câmbio, que eu já tinha comentado antes, subiu 42,98% em termos acumulados. Portanto, é aqui que está a inflação, é aqui que nasce a inflação. E aumento da taxa de juros não vai reduzir esses preços, não vai reduzir. O que eu acho que a taxa de juros pode trazer de algum benefício para controlar a inflação é, de fato, como a taxa está absurdamente alta, tá uma coisa realmente absolutamente fora do padrão, né? A gente viu no gráfico internacional, é que recursos internacionais em dólar entrem no Brasil para aplicar em títulos públicos, né, operações pós-fixadas no mercado bancário, e aí desvalorize, porque vai entrar muito dólar, se isso acontecer, desvalorize o dólar, valorize o real e segure um pouco a taxa de câmbio. Então pode ser uma âncora cambial, vamos dizer assim, trazido pela taxa de juros. Mas o aumento dela vai trazer muitas dificuldades para o ritmo da economia. Eu já comentei no vídeo anterior, tá? E aí eu resolvi ver o seguinte, no vídeo anterior também eu comentei quem ganha e quem perde com a taxa Selic mais alta, né? E eu preciso chamar a atenção de um ponto que eu não chamei a atenção, o governo federal. O governo federal perde com a Selic mais alta, portanto nós perdemos, né? Nós somos os cidadãos, nós bancamos o governo federal com nossos impostos, né? Nós perdemos isso. Eu peguei o relatório mensal da dívida pública federal do Tesouro Nacional, Secretaria do Tesouro, né? Na internet, peguei, base dezembro de 2021, é o último que tem lá, dezembro de 2021, e fui olhar o nosso estoque da dívida pública interna. Então essa tabelinha traz isso aqui, ó, dezembro de 2021, a dívida pública imobiliária federal interna, 5 trilhões 348 bilhões de reais. Né? Dá mais ou menos uns 80% do PIB essa dívida aí, né? Só que essa dívida, a dívida imobiliária é formada por títulos, né? Por títulos públicos, né? Então vejam que a letras financeiras do Tesouro, a LFT, as LFT, em dezembro agora de 2021, representavam 2 trilhões e 63 bilhões de reais, que é 38,58% desse estoque da dívida. Esses títulos são corrigidos com base na Selic. A remuneração dos títulos é com base na Selic. Portanto, uma Selic de 10% ao ano, em cima de um estoque de dívida pública muito alto, como a gente tem, em especial em títulos corrigidos pela Selic, como é a LFT, veja o impacto que isso vai acontecer, vai ocorrer para o governo em termos de pagamento de taxa de juros, né? Pagamento de juros, que é 10% sobre 2 trilhões de reais. 10% ao ano sobre 2 trilhões de reais. Né? Aí a gente tem aqui os outros títulos, né? A LTN é pré-fixada, né? Mas o aumento da Selic, próximas emissões de títulos, com certeza os títulos pré-fixados vão ser mais altos, é claro, né? Para poder competir com a Selic. As NTN Série F são pré-fixadas também, e as NTN Série B são corrigidas pelo IPCA e a NTN Série C pelo IGPM, portanto o índice de inflação. Então o aumento da Selic também vai trazer problemas para o próprio governo federal, porque vai pagar mais juros, óbvio, sobre o estoque da dívida pública, que é de 5 trilhões de reais, né? 5 trilhões 348 bilhões, só de títulos corrigidos pela Selic são 2 trilhões 63 bilhões de reais, tá certo? Então quem ganha e quem perde, quem ganha e quem perde, quem perde? Os desempregados, né? Vão continuar desempregados, provavelmente, porque o ritmo da economia para novas contratações vai andar super devagar.
né? Então, eles vão perder, os consumidores, né, vão ter dificuldade de consumir a crédito, os empresários, né, para conseguir capital de giro, financiamento de capital de giro, para encarar novos projetos de investimento com taxas tão altas, né, você tem que ter uma taxa interna de retorno muito alta, com muita dificuldade, né? E o governo federal, obviamente, como eu comentei, com pagamento de juros, né, 10% sobre um estoque de 2 trilhões de reais, é muito dinheiro, né? E a economia brasileira como um todo, que segundo a ONU, né, também já comentei, a gente em 2022 vai ser o terceiro pior crescimento econômico do mundo, né? Perdendo aí para todos os países do mundo, portanto, só ganhando aí de Mianmar e Guiné Equatorial. Um número muito ruim para um país como o Brasil, que historicamente sempre foi um país com grande ritmo de crescimento. E quem ganha? Quem ganha com a Selic mais alta, quem tem dinheiro aplicado em banco, principalmente operações pós-fixadas corrigidas pela Selic, e o sistema bancário, né? Banco adora a taxa de juros alta, o melhor remédio para banqueiro é a taxa de juros alta. É por isso que o Boletim Focus, o pessoal do mercado financeiro fica pedindo, dizendo, não, a Selic vai aumentar, a previsão vai aumentar. Sim, porque eles vão ganhar mais dinheiro. Sim, porque o dinheiro está aplicado em operações de tesouraria com taxas de juros mais altas e tudo mais. Então, na minha opinião, resumindo, né, na minha opinião, essa decisão do Banco Central não vai ajudar a economia brasileira, não vai ajudar a controlar a inflação. Como eu mostrei, nossa inflação não é causada por demanda, é um choque de câmbio e choque de combustíveis. Vai causar mais desemprego, mais dificuldade, a economia que está no chão, sem conseguir se recuperar, andando muito lentamente. Mas tem gente que vai ganhar muito dinheiro com isso e vai continuar ganhando dinheiro com isso enquanto a Selic estiver nesses termos.